Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck Sou Elisa Luchin. e hoje nós vamos estudar os capítulos de Alma 36 a 38. Faz tempo que eu tô esperando por esses capítulos e por essa parte do livro de Mormon, porque é agora que a gente vai ver muitas dinâmicas familiares e vai ter muita coisa relacionada à parentalidade. Nesse caso aqui, nesses capítulos, paternidade, né? A forma como a Alma instruía, ensinava os filhos dele. Nesses capítulos aqui, ele tá dando conselho para os filhos dele, tá também transferindo a posse das placas para um dos filhos dele. Então a gente vai ver o testemunho de Alma, ele prestando esse testemunho e também ensinando. Então tem muita coisa legal, tô super animada. E Elisa, eu queria saber de ti, por onde que tu gostaria de começar? Se tens algum pensamento aí do capítulo 36 para compartilhar? Sim, eu queria começar no 36 pelo 35, que é o capítulo da sessão anterior, mas bem no finalzinho, o último versículo ali, diz assim: Fez, portanto, reunir seus filhos para dar a cada um, separadamente, sua incumbência quanto às coisas que diziam a respeito à retidão. E eu gostei muito porque isso meio que dá uma introdução para os próximos capítulos, mas a ideia de dar os filhos cada um, separadamente. Eu pulei de um para três filhos e eu sei que tem famílias que têm muito mais filhos, né? Eu tenho três, e os meus são bem pequenininhos ainda. Mas isso me chamou a atenção da ideia de dar atenção, dedicar tempo individualmente para cada filho, né? É muito fácil, vamos fazer atividades em família, vamos fazer atividades com as crianças. E, nossa, depois que eu tive os gêmeos, eu percebi o quanto o meu filho mais velho sente saudade. Eu acho que é tipo uma saudade, mas ele assim, o quanto ele se tornou, mas ele quer atenção individual, sabe? Ele quer pra ele. Inclusive, hoje ele teve uma birra enorme, que eu tive que trabalhar, meu marido que estava dando banho, que ele queria que eu desse banho nele. Mas essa necessidade que os nossos filhos têm de ter um momento individual com a gente, e a importância que tem da gente dar conselhos diretos, né? Eu acho muito legal que os capítulos Alma dá conselhos específicos para cada filho. Alguns conselhos são gerais, ele repete para todos, como a ideia de que se guardar os mandamentos vai prosperar. Lembra-te, ele repete várias vezes a parte de lembrar os filhos dele das coisas. Mas é isso, de que cada filho é um indivíduo e ele precisa de atenção, conselho específico para eles. E é assim que Deus trata a gente individualmente. E é importante a gente fazer o mesmo pelos nossos filhos. Eu gostei demais disso. Eu tive alguns pensamentos assim que eu queria compartilhar sobre isso. O primeiro é que eu não sei se isso acontece contigo, mas às vezes eu tenho tendência de tentar educar a minha filha baseada em mim, em como eu fui educada, em como a minha mãe fez comigo. E eu esqueço dessa questão da individualidade. Ela é uma pessoa completamente diferente de mim, mesmo que ela seja educada. Se fosse minha mãe educando ela, ela seria uma pessoa completamente diferente de quem eu sou. E que eu preciso tomar cuidado para não achar que ela vai ser eu. Ela é completamente diferente, né? E quanto mais importante é esse princípio quando você tem mais filhos, eu só imagino, né? Porque eu só tenho uma. Para ti, tendo gêmeos, quando vocês estavam aqui visitando e ver a diferença de personalidade do Thomas e do James, porque você imaginaria que eles sendo gêmeos, eles seriam muito parecidos, além de eles já serem quase idênticos, mas a personalidade deles é completamente diferente. E a outra coisa que eu lembrei enquanto estava falando é de uma experiência que uma amiga minha me contou. Ela tem 5 filhos, ela é uma das minhas melhores amigas aqui, e eles têm tradições e rituais muito bem estabelecidos, e eles fazem muitas coisas que eu admiro e legais com as crianças, assim. E uma das coisas que eles fazem é ter um tempo individual com cada filho, pelo menos uma vez por mês. E não só isso, mas o marido dela tem uma reunião, que é como se fosse uma entrevista do sacerdócio, com cada um dos filhos, uma vez por mês também.
que é quando eles conversam sobre coisas que eles pais têm sentido assim que as crianças estão precisando, é quando ele dá conselho para os filhos, é quando as crianças pedem conselho, expõem algumas das dificuldades que elas estão tendo. E a minha amiga disse que funciona muito bem, assim, que as crianças ficam animadas esperando por esse momento todo mês para ter com o pai delas para conversar sobre coisas sérias, entre aspas, eles chamam, tipo de as coisas sérias. E eu achei muito legal. E é algo assim que eu ouço ela falar sobre isso há muito tempo. E ontem o Weber fez a primeira entrevista com a Mai. Ó, E depois ele me contou e disse que foi uma experiência muito, muito, muito incrível, assim, de ter um momento para discutir coisas do coração, que eu acho que é como a gente vai chamar aqui em casa. Não vai ser coisas sérias, vão ser assuntos do coração, talvez. E ele conversou com ela sobre as perguntas do templo, porque ano que vem ela vai para as moças, né? Então ele leu com ela as perguntas que ela vai ter que responder quando ela for fazer a entrevista para o templo, e explicou para ela, perguntou se ela tinha alguma dúvida, e a ideia é continuar fazendo essas entrevistas e ajudar ela a se preparar para entrar no templo pela primeira vez. eu achei legal isso que tu trouxe essa ideia. Eu já tinha ouvido falar de ideias de tipo encontro, né? Ah, vou num encontro com meu filho, que as famílias fazem uma vez por mês. Seja lá qual for a frequência que a família consiga fazer, dependendo da quantidade de filhos, né? Mas para dedicar essa atenção. Mas eu gostei dessa ideia da entrevista, porque o que acontece é que eu acho que às vezes os assuntos do coração, os assuntos sérios, às vezes eles acabam passando, ou às vezes essas conversas não acontecem, porque a gente não dedica um tempo específico para eles, né? Ou não cria um ambiente, ou não cria um momento para ter essas conversas. E claro, existem momentos que a gente pode, eles podem vir naturalmente, que é mais, digamos assim, interessante às vezes. Igual tudo, até às vezes, digamos, no casamento, né? Ah, é muito mais legal se uma coisa engraçada vem naturalmente, ou se a gente tem um momento romântico espontâneo. Mas às vezes, a maioria das vezes, muito disso não vai acontecer. A gente precisa colocar no nosso calendário. A gente precisa agendar. Se é uma prioridade, a gente precisa agendar, porque às vezes pode passar e não acontece. E eu gostei muito dessa tua ideia que tu falou, desses momentos aí, das conversas do coração, de agendar elas, de criar uma oportunidade e tirar tempo para que elas aconteçam e que não passe sem que elas existam. Muito legal. Muito obrigada por compartilhar. Algo que eu gostei muito também ali no início do capítulo 36, que é quando a Alma começa a falar com Elamã, né? E a primeira coisa que ele fala no início da conversa, ele testifica das coisas que ele sabe serem verdadeiras. Mas o que eu mais gostei foi ele ter recontado a história de conversão dele. Porque eu sinto que história, primeiro, que a gente já conversou sobre isso, né? Histórias têm poder e é muito diferente você chegar para criança e falar assim: "Eu sei que Deus vive". E primeiro, né? Você chega e fala: "Ah, eu sei que Deus vive". Ou você chegar para ela e falar: "Eu sei que Deus vive porque..." E daí você conta uma história de como que você adquiriu o seu testemunho. Eu sei que contar histórias lá no púlpito no domingo talvez não é a coisa mais aconselhável a se fazer, né? Porque as histórias a gente pode se alongar muito, tem que dar tempo para todo mundo falar, enfim. Mas para os nossos filhos, quando a gente está em casa e a gente tem tempo, eu acho muito importante. Quando a gente conta uma história, eles conseguem se identificar com a história, eles conseguem muitas vezes até se ver na história. E eles se identificam coisas que talvez eles passam na vida deles. E eu gostei aqui que a Alma foi muito vulnerável ao contar a história de conversão dele e as coisas erradas que ele tinha feito antes, né? Ele fala sobre como ele foi, como ele estava perseguindo a igreja. E às vezes, como mãe, eu sinto que eu tenho que manter assim uma postura. Eu não posso errar. Eu não sei por quê, assim, naturalmente eu tenho essa coisa, assim, eu não quero mostrar que eu tô errando. E eu tenho que me policiar muito, porque quando a gente mostra as nossas fraquezas, é muito mais fácil para os nossos filhos se identificarem com a gente e se sentirem confortáveis
em compartilhar com a gente as fraquezas deles, e eles vão aprender com a gente, porque eles sabem que a gente tá também no mesmo processo que eles, o que é a realidade, né? E eu adoro ver isso em Alma, como ele não foi orgulhoso, né? Ele não tinha ali, ele fez questão de compartilhar as dificuldades que ele passou para que os filhos dele pudessem entender como que ele adquiriu o testemunho dele. E é um relato muito poderoso, na minha opinião. E eu acho que a gente já até conversou sobre isso, já falou sobre esse tópico outras vezes, né? Mas que é de novo o poder da vulnerabilidade. Quando a gente é vulnerável e expõe as nossas fraquezas, e nesse processo mostra como que o Senhor transformou as nossas fraquezas em fortalezas, conta como que a gente adquiriu o nosso testemunho, eu acho que tem um poder muito grande. Eu acho muito interessante e importante essa parte dos nossos filhos conseguirem se identificar de certa maneira com a gente. Porque eu lembro crescendo, eu achava que a minha mãe era tipo a Mulher Maravilha perfeita, né? Tipo, nunca pecou. Especialmente, eu não sei, compartilhar histórias da nossa juventude, da nossa infância, porque a gente só conhece os nossos pais como adultos, né? É difícil imaginar eles que eles já foram como a gente quando a gente é criança. Eu consigo imaginar minha mãe como eu, porque eu conheci ela quando ela tinha minha idade. Mas quando eu era criança, eu não conseguia imaginar minha mãe como criança, minha mãe fazendo erro de criança. Então, quando a gente compartilha essas experiências, coisas de como a gente cresceu, os erros que a gente fez, como que a gente superou esses erros, como que a gente se arrependeu, eu acho muito poderoso. Eu acho que para os nossos filhos saberem que se funcionou com a gente, pode funcionar com eles. A expiação, ok, minha mãe teve experiência com a expiação, talvez eu possa tentar e ter essa mesma experiência. Aí, falando sobre isso em Alma, ele compartilha a experiência dele com o filho, né? Mas uma coisa interessante, quando ele compartilha a experiência da conversão dele, é o que ele fala sobre o pai dele. Versículo 17, falando sobre a experiência dele de quando ele viu o anjo cair por terra. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado, enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, o Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Eu achei interessante que ele fala, ele lembrou do pai dele ter ensinado o povo. Imagina lá, o pai dele, uma profeta, provavelmente levava a criançada, levava a família toda junto, e a Alma estava lá na congregação ouvindo o pai dele pregar. Se o pai dele não tivesse ensinado, se ele não estivesse presente, não tinha o que lembrar. Ia vir esse momento, o anjo ia aparecer, e ele ia achar, tá bom, acabou, tô condenado, vou pro inferno. Mas não, ele lembrou, peraí, meu pai falou que existe uma maneira de me redimir. O pai falou de um homem, um tal de Jesus Cristo, que ia vir pro mundo para expiar os pecados das pessoas. Talvez eu possa usar isso. E aí eu pensei nisso, é importante de nós constantemente ensinarmos os nossos filhos para que em algum momento eles possam lembrar. E aí me veio também na mente uma palavra que o pessoal fala sempre, né? Não se esqueça de quem você é, o que tem a ver com lembrar, né? Se nós ensinarmos os nossos filhos quem eles são, a natureza divina deles, com certeza eles vão ter momentos em que eles podem lembrar desse ensinamento, conseguir vencer desafios e coisas. Então, só quem não, quem não é visto não é lembrado, quem não é ensinado não tem o que lembrar. E é interessante pensar assim que ele não só se lembrou do que o pai dele falou, mas ele agiu naquela lembrança e ele clamou a Jesus Cristo. E eu acho que esse versículo aqui, não esse versículo, mas os versículos que seguem ali são muito poderosos, porque demonstra primeiro o poder da expiação de Jesus Cristo, porque automaticamente houve uma mudança drástica automática quando ele clamou a Jesus Cristo. Ali no versículo 17 fala que ele se lembra do que o pai dele havia ensinado. Aí no 18 diz assim: Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: Ó Jesus, tu que és filho de Deus, tem misericórdia de mim que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria, quanto havia sido minha dor.
quando eu li esse versículo, me deu tanta esperança lembrar do poder da expiação de Jesus Cristo, porque eu sinto assim que a gente se sente culpado com muita facilidade, assim, ó. Eu sinto que a gente, de modo geral, a gente tende a permanecer nos nossos erros, a se sentir mal, principalmente em relacionamentos, né, no casamento ou com os filhos, a gente se sente muito culpado. E lembrar que se eu clamar a Jesus Cristo com todo o meu coração e me arrepender, Ele vai me ajudar e Ele vai fazer com que as minhas dores deixem de existir. Eu posso confiar nele para me ajudar. E os meus filhos, eu quero que a minha filha saiba disso. Eu quero que quando ela estiver se sentindo mal por algum pecado que ela cometeu ou se sentindo culpada por algum erro, que ela se lembre que Jesus Cristo tem esse poder e que ela só precisa clamar no coração dela e buscar Ele, e Ele vai aliviar os fardos dela, assim como Ele alivia os meus no dia a dia. E só que eu preciso ter essa experiência, né? Eu preciso estar clamando a Jesus Cristo e eu preciso ter essa experiência de ter os meus fardos aliviados para que eu possa ensinar a minha filha. Não adianta só eu falar da teoria, eu preciso estar vivendo isso, porque quando eu vivo, eu consigo explicar, falar com propriedade e contar com propriedade, e faz toda a diferença. Eu pensei a mesma coisa ali, lendo o versículo 24. Fala assim: desde aquela ocasião até agora tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. O que eu pensei é que a gente precisa dessas experiências para nos motivar a ensinar os nossos filhos. Se nós não tivermos essas experiências, o que que a gente vai compartilhar com eles? Vão ser palavras vazias. E para motivar, porque eu sinto, aqui ele fala, né? Porque ele teve essa experiência, essa alegria, ele queria que os filhos tivessem também. Porque às vezes, olha, para ser sincero, né? Falar, ai, poxa, faz um esforço danado para ir na igreja. Às vezes a gente não quer ir. A gente vai porque a gente sabe que é certo, né? E tudo bem, existem esses momentos. Mas quão melhor é os momentos em que a gente tem experiências espirituais na igreja, em que a gente se sente feliz de estar lá, que a gente sabe que a gente é nutrido pela palavra de Deus, porque a gente tem uma experiência edificante no sacramento, a gente sente o perdão de Deus, se sente mais próximo dele. Quão melhor e mais fácil é a gente ensinar os nossos filhos e ajudar eles a também virem à igreja quando a gente tem essas experiências. É bom os dois. É bom, importante que você vá quando você não sente, você não quer ir, quanto quando você tem essas experiências muito grandes e positivas. Mas é muito mais leve e muito mais motivante, motivador, e quando você tem essas experiências. Um versículo que eu gostei também, um pouco antes, eu escrevi do lado assim: descrição perfeita da experiência da maternidade. Então, chega aqui comigo. Vê se vocês pensam a mesma coisa. No 21, diz assim: sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram minhas dores, as dores da maternidade. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi da minha alegria. É bonito de ver essa a oposição, né, em todas as coisas e é impossível tu sentir uma alegria imensa e intensa se você não experimentou a dor, a dificuldade. O doce não é doce se você nunca experimentou o amargo. Então, eu sinto que a maternidade nos dá essa oportunidade, porque a maternidade é tão difícil, tão cruciante, tão intensa, e a gente, de certa maneira, assim, meio que sofre muito, ela também nos dá esse presente, de a gente poder ver quão bela ela é, quão doce ela pode ser, quão alegre e feliz ela é. Então, tem algo que eu gostei bastante aqui no versículo 30, que é quando a Alma fala sobre ensina aos filhos que quando a gente guarda os mandamentos, a gente prospera, mas ele também ensina que quando a gente não guarda os mandamentos, a gente é afastado da presença de Deus. E eu acho isso muito importante. Eu sinto que às vezes eu foco no ensinar a guardar os mandamentos. Esse é meu foco 100%, assim. E
Eu não falo sobre o que acontece quando a gente não guarda os mandamentos. E eu acho que isso é muito importante. Tão importante que Alma mencionou isso para todos os filhos dele, né? Eu achei duas coisas que eu achei muito legal desse. Falou, vamos primeiro a parte que tu falou, né, de que ensinar também as consequências do pecado, né? Eu acho que é muito importante. Eu sinto que a igreja tem mudado o foco e de a gente focar nas bênçãos, né? Se você guarda a palavra de sabedoria, você vai ter saúde. Se você guarda a lei da castidade, você vai se sentir mais próximo de Deus. E o seu casamento vai ser mais feliz e tudo mais. Mas existe o oposto. A gente está falando em oposição, né? Se você não faz, tem uma consequência. E tem um livro que eu ouvi, eu falo ouvi porque eu ouvi o áudio. Eu não sou muito boa leitora. Eu ouço mais do que eu leio. É um livro católico. Criando Homens Católicos Castos. Para ensinar meninos, né? Sobre castidade. E a lei da castidade é muito semelhante. Bom, a lei da castidade é a lei da castidade, não importa a religião, né? Então, os católicos são muito fortes nisso, na lei da castidade também. E esse livro é muito bom, pela Leila Miller. Vamos colocar na descrição para quem quiser ouvir. Mas uma das coisas que ela fala é sobre isso, que ela fala assim sobre o medo, que a gente, claro, não quer ensinar somente pelo medo, mas que um pouco de medo é benéfico quando a gente está ensinando certos mandamentos, incluindo a lei da castidade. Então ela fala para os filhos dela: olha, se um dia você tiver sexo com alguém que você não é casado, é muito possível que essa menina engravide. Só para tu saber, é muito possível que você ou nunca saiba que ela engravidou, é muito possível que ela mate o seu filho, é muito possível que muitas coisas aconteçam. Então, não faça. Sabe? Ela é tipo, é direta. E E ela diz que quando ela fala isso pros filhos dela, os filhos dela ficam assim arrepiados, morrendo de medo, né? E é a consequência, é uma possível consequência, né? Do pecado. E é por isso que Deus deu a lei. Então é muito legal isso que tu falou, que é importante a gente ensinar consequências se a gente segue os mandamentos, mas também se a gente não segue, existe uma consequência. E é a sua escolha. Você pode escolher seguir ou não seguir. Então, esse é o meu primeiro pensamento sobre isso. O segundo, eu acho que esse é um princípio também que pode ser aplicado na parentalidade em geral, não somente em relação ao evangelho, mas a questão de escolhas e consequências. E, e a gente pode ensinar vários princípios para os nossos filhos, inclusive no dia a dia, né? Ah, quer que a criança tome banho ou não quer tomar banho? Né, a criança precisa, sei lá, fazer a tarefa da escola e ela não quer fazer. E aí você pode explicar, olha aqui, meu querido. Se você fizer, você vai aprender o conteúdo, você vai ter a prova, vai sair bem e você vai saber esse assunto, né? E a gente pode explicar todos os benefícios da criança saber, de ela aprender e tal. E a gente pode também contar, olha, se você não fizer, a professora ela vai te dar um zero. Você não vai saber o assunto, vai falhar na prova. E um dia, quando você precisar saber desse assunto, você não vai saber. Então, a gente pode dar de várias maneiras, usar esse princípio de ensinar as consequências do. Usar, eu gostei do. A fórmula é o se, então. Se você fizer essa escolha, então isso vai acontecer. Se você fizer outra escolha, então isso vai acontecer. E isso é muito importante porque os nossos filhos muitas vezes não têm essa capacidade de fazer esse se então, de fazer essas associações. Eles precisam que a gente ensine eles. Porque algumas consequências parecem óbvias pra gente, né? Que a gente já é adulto, a gente já passou por muita experiência, mas para as crianças não é óbvio que se elas encostarem o dedo na tomada, elas podem ter um choque. Que se elas atravessarem a rua sem olhar para os dois lados, elas podem ser atropeladas. E a gente precisa ensinar o se e o então. Hum. Eu gostei demais disso. Eu vejo isso constantemente, na minha casa, porque, como eu já mencionei várias vezes, eu não sei quais foram as coisas que a Mayara foi ensinada ou que ela não foi ensinada.
E às vezes eu esqueço disso e eu só acho que algo é óbvio e eu não explico tudo, né? Primeiro porque às vezes eu tô cansada, eu tô sem paciência, não quero, eu penso, ela vai saber isso. E ela vai lá e não sabe. E eu percebo, assim, a diferença nítida que é quando eu chego e digo, filha, olha só, se você fizer essa escolha, essas aqui são as possíveis consequências. E eu explico para ela e ela toma daí uma decisão muito mais sábia, eu diria. Nem sempre, né? Convenhamos que não é sempre que isso acontece. Mas geralmente é isso que acontece. Por exemplo, ela tem querido muito ter mais independência na cozinha. E eu quero também que ela tenha, mas ela tem querido usar o fogão. Então a gente tem aos poucos ensinado ela e tal. Mas ela geralmente acorda mais cedo do que eu e ela quer usar o fogão sozinha, quando não tem ninguém por perto. Falei, filha, não acho que seja uma boa ideia. Você pode se queimar. O que que vai acontecer? O que que você vai fazer se você queimar? Se queimar? Ah, mami, não vou me queimar. Mãe, quem mexe com fogo, essa é uma consequência muito comum e possível. Você vai se queimar. Eu, depois de muitos anos usando fogão, de vez em quando eu me queimo. Ah, mas não vai acontecer. Ok. Ok, então tá bom, filha. Pode usar o fogão. Na manhã seguinte, ela usou o fogão. Ela veio me mostrar. Ai, mami, olha só, queimei meu braço. Tá doendo tanto. É mesmo, filha? Pois é, né? Eu não falei nada, eu só. Uhum. É, acontece. Quem mexe com fogão, quem mexe com fogo, pode vir a se queimar, dependendo da forma como você. Enfim, mas acho que isso é muito importante. Primeiro que você ensina a responsabilidade. E querendo ou não, faz com que o seu filho pense melhor sobre as escolhas que ele vai fazer, porque daí ele tem a informação necessária para fazer a escolha. Eu acho isso muito legal. No capítulo 37, tenho dois pensamentos. Um deles, eu quero que todo mundo preste muita atenção, porque a Alma fez algo que a gente faz aqui no podcast, em todo episódio, e eu preciso ressaltar. Fica nos versículos 43 a 45. Aqui. Eu vou ler, eu quero ver se vocês conseguem pegar o que que é que ele faz, o que que ele fez que a gente faz também. 43. E agora, meu filho, eu desejaria que compreendesses que essas coisas não deixam de possuir um simbolismo, pois como nossos pais foram negligentes em prestar atenção a essa bússola, ora, essas coisas eram materiais, não prosperaram. O mesmo se dá com as coisas espirituais. Pois eis que é tão fácil dar ouvidos às palavras de Cristo, que te apontará um caminho reto para a felicidade eterna, como foi para nossos pais dar atenção a essa bússola, e que lhes apontava um caminho reto para a terra prometida. E pergunto agora: não há nisto um simbolismo? Pois tão certamente quanto esse guia trouxe nossos pais para a terra prometida, por terem seguido o seu curso, também as palavras de Cristo, se lhe seguirmos o curso, nos conduzirão para além deste vale de tristezas, a uma terra da promissão muito melhor. Percebeu, Elisa, o que foi que ele fez? Ai, ai, ai. Será que eu vou acertar? Ah, ele usou o simbolismo das experiências que ele viu com Lei, que eram os profetas antigos da época deles, né? Hum. E comparou com o que eles estavam passando, aplicando com a experiência deles de agora. É isso? É isso, é exatamente isso. Eu achei muito incrível, porque ele pegou a experiência que eles tiveram com a bússola e daí ele aplicou num outro contexto completamente diferente, que é exatamente isso que a gente tem feito aqui ao estudar as escrituras e aplicar os ensinamentos à maternidade, à família, aos relacionamentos que a gente tem. E eu achei tão legal, me deu assim um ânimo, me deu uma alegria na alma, sabe, de ver um profeta fazendo isso. Eu tô seguindo o profeta. Me senti validada, me senti validada. E o outro pensamento que eu tenho aqui no capítulo 37 é sobre esse versículo ah, clássico, né? No versículo 6, que fala sobre as coisas pequenas e simples. Diz assim: ora, pode supor que isso seja tolice de minha parte, mas eis que te digo, que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. E Alma, ele está falando isso aqui
com relação às placas, porque ele tá dando as placas para Elamã e ele tá explicando para Elamã o porquê que essas placas são tão importantes. E eu imagino, né, que como assim por que que essas placas são tão importantes? Por que que tu tá carregando essas placas contigo há tanto tempo e passa tanto tempo escrevendo nelas? E daí a alma compartilha o poder das placas, da palavra de Deus, as coisas que ela já tinha, que as placas já tinham feito pelos povos no passado e que ainda viriam a fazer pelos povos no futuro, para que Elamã entendesse o porquê que era importante que ele cuidasse daquelas placas. E quando eu li isso, eu pensei em duas coisas. Primeiro, que é importante os nossos filhos saberem o porquê das coisas. Não é sempre, tem muitas vezes que é tipo, olha, tu precisa fazer isso e ponto final. Não tem um porquê, só precisa ser feito, né? Mas muitas vezes é importante que a gente tire o tempo para explicar. A Alma ficou aqui praticamente o capítulo 37 inteiro explicando a importância das placas e o que o Senhor iria fazer com essas placas, para que Elamã tivesse o cuidado que era requerido desses registros. E quão grata eu sou que ele foi cuidadoso, porque se ele não tivesse entendido a importância, sabe-se lá o que poderia ter acontecido com esse registro. E a mesma coisa no nosso dia a dia com os nossos filhos. Às vezes parece redundante, pra mim, pelo menos, muitas vezes. Parece, eu vou ter que explicar isso, mas ela já sabe. Na minha cabeça, tipo, eu acho que ela já sabe. Ela não sabe. Ou ela tem um entendimento errado sobre aquilo. Ou às vezes, eles só precisam de um lembrete. Porque a criança, a gente acha que ela lembra, que ela tem a mesma memória que a gente, mas não. Ela tá tendo uma experiência completamente diferente do mundo que a gente está tendo. A gente pode estar no mesmo lugar, vendo a mesma coisa, mas a experiência que ela está tendo é completamente diferente da nossa, por causa do desenvolvimento cerebral dela, onde o cérebro dela tá, as emoções que ela tá tendo, enfim. Então, esse é meu primeiro ponto, é importante a gente explicar para os nossos filhos. E meu segundo pensamento aí se refere ao que está sendo dito aqui, de o Senhor realizar grandes coisas através de meios pequenos ou coisas pequenas e simples. Às vezes a gente pensa que estudar as escrituras no caos com os nossos filhos não vai fazer a diferença. Então é melhor nem estudar. Às vezes a gente pensa que nosso filho não consegue fazer oração direito, então nem deixa que eu mesma faço, porque vai ser muito mais fácil eu mesma fazer. Não deixe ele fazer. Coisinhas assim, sabe, que são simples e pequenas que a gente poderia estar fazendo e que o Senhor vai magnificar, ele vai consagrar para o nosso benefício, para o benefício dos nossos filhos. Enquanto a gente estiver engajado em fazer o que é certo, tá buscando ao Senhor, mesmo que seja com algo muito simples, pequeno, que pode parecer bobo para outras pessoas, ou que a gente sinta que comparado com a fulana de tal, isso que eu tô fazendo não é nada, ou comparado com a minha amiga lá, que consegue ler um capítulo por dia com a família dela, ler um versículo não vai ser nada, né, com os meus filhos, com os meus três filhos pequenos, vai sim. Eu tenho um testemunho muito forte de que Deus vai consagrar esses esforços, e ele consagra. Eu sei porque ele consagra os meus, as minhas tentativas falhas e, assim, bem ridículas, porém consistentes. Uhum. Consagra, ele tem transformado meu coração, o coração da minha filha, e o meu relacionamento com meu marido, o fato de a gente estar persistindo, se esforçando em fazer com que as coisas aconteçam, ao longo do tempo vai fazer diferença. Nem imagino a diferença que vai fazer daqui 20, 30 anos, quando eu estiver no final da minha vida. Eu acho isso um princípio muito importante. Eu não sei vocês, mas eu tendo a ser perfeccionista, né? Então, eu quero fazer assim, eu crio na minha cabeça aquela expectativa, aquela imagem. Aí você vê, assim, alguém que postou no Instagram aquela coisa linda sendo feita, pensa, eu quero fazer também. E aí não sai como a gente visualizou ou como a gente estava esperando, a gente se sente frustrado e acaba não fazendo de novo, né? Não sendo consistente, mas a consistência é a alma do progresso.
Você pode um dia praticar um negócio por 2 horas, ou você pode praticar 15 minutos consistentemente, todos os dias. Você pode escovar seus dentes por 1 hora em um dia, ou você pode passar o mês inteiro escovando os dentes 3 minutinhos por dia. Qual que vai ser mais eficiente? Então, as coisas pequenas e simples, feitas constantemente, com consistência, é que vão levar a gente a progredir e a voltar à presença do Pai Celestial. Elisa, essa frase aí que tu falou, a consistência é a alma do desenvolvimento, do progresso. Eu acho, assim, que a gente tem que colocar a marquinha de citação, jogar na internet, que vai viralizar. Pode, né, colocar no meu livro, viu? Vocês vão ter que colocar lá nas referências bibliográficas. Não, mas assim, e é engraçado que bem no início do versículo 6 o Alma fala: Ora, pode supor que isso seja tolice. Às vezes a gente se sente tola. E ele estava falando pro filho dele: Eu posso parecer tolo, mas o que eu tô te falando é real, presta atenção. Por mais que pareça bobo, vai fazer a diferença. E se tu não se importar, tem mais uma outra coisa que eu queria compartilhar, mas é lá no capítulo 38. Posso? Eu me importo, porque eu quero ouvir. Ok, no início do capítulo 38, eu gostei muito da forma como Alma começa a conversa com Siblon e que eu sinto que deve ser meio que um modelo para gente ao tentar ensinar novos princípios para os nossos filhos. Ali no versículo 2 ele começa dizendo assim: E agora, meu filho, confio em que terei grande alegria em ti devido à tua constância e fidelidade a Deus, porque assim como principiaste em tua juventude a confiar no Senhor teu Deus, da mesma forma espero que continues a guardar seus mandamentos, porque bem-aventurado é o que persevera até o fim. Aí ele fala de novo no 3: Digo-te, meu filho, que eu já tive grande satisfação por tua causa, devido à tua fidelidade e tua diligência e tua paciência e tua longanimidade com os oramitas. Aí ele fala um pouco mais sobre as experiências que Siblon teve quando ele foi preso e apedrejado e tudo mais. E daí, depois disso, é que ele começa a ensinar. E quando eu li isso, eu pensei, é sobre isso. Antes de a gente tentar ensinar alguma coisa, a gente precisa construir uma ponte, que foi o que a Alma fez quando ele estava ali. Não pensem da forma literal, porque não vai Eu fazer pensei na música. Vamos construir. sentido. Vamos construir! Desculpa, desculpa aí a distração. Mas Continua. assim, pra ligar seu coração ao meu. É exatamente isso! Eu tô aqui pensando no resto da música. Sandy Júnior. Sandy Essa de Júnior. Júnior, nem sabia que era Sandy Júnior. Eu vou colocar aqui Ah, Elisa, não nas acredito. minhas E que escrituras. tipo de fã de Sandy Júnior tu és se não sabe que essa música é cantada por ele? Tá, mas sério, a gente precisa construir uma ponte primeiro para ligar o coração do nosso filho ao nosso, usando a música aqui, né? Continuando com essa, com essa linha de pensamento. Porque sem conexão não existe ou existe ensino, mas não existe aprendizado. Se eles não se sentirem conectados com a gente, tudo que a gente falar vai por água, vai pelo ralo, buraco abaixo. Eles não vão aprender. E eu amei a forma como a Alma falou: Olha, filho, eu sei que você vai me trazer muita alegria. Ele encheu a bola do filho dele, né? A confiança dele. E disse, e eu já te vi fazendo coisas incríveis, eu sei que tu é capaz de fazer coisas excelentes. E daí ele começa a ensinar. E se eu fosse essa criança, eu ia estar assim, animada para continuar dando orgulho pro meu pai. Eu ia estar assim, nossa, meu pai percebeu tudo que eu fiz e ele reconhece e ele tá me ensinando. Eu vou ouvir cada uma das palavras dele porque eu quero continuar fazendo aquilo que ele tá me pedindo. Eu quero mostrar pra ele que eu vou continuar sendo bom. Eu vou continuar dando alegria pra ele. Que é o que eu sinto que o Pai Celestial faz com a gente. Ele não fica focando nos nossos defeitos e só ensinando. O Espírito Santo, ele constantemente reforça pra gente a nossa natureza divina, o quão bom nós somos. Na conferência geral, assim, ó, não tem sessão de terapia melhor pra mim do que ouvir a conferência geral. Cada discursante que fala, eu penso.
Cara, que incrível! Me enche por dentro, me enche de alegria e me empodera, que eu acho que é o que Alma fez aqui. Ele empoderou o filho dele e depois ele ensinou. Então, eu acho que é um princípio muito importante, muito válido para se usar com os nossos filhos. Primeiro você constrói uma ponte, pode até cantar a musiquinha do Sandy Júnior na cabeça, e daí depois você ensina. Porque o seu ensino vai ser muito mais eficaz do que se você tivesse só chegado e dito, ó, presta atenção. Eu preciso que tu faça isso, 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 isso. Muito, muito, muito legal. Cara, esse negócio de conectar com a criança, eu não tinha percebido isso nessa leitura. Eu tinha percebido, eu achei muito legal a parte do elogio, né? Uhum. Sempre que devido, sempre que os nossos filhos fazem uma coisa, elogia, elogia. Reconhece, né? O que é positivo. Às vezes a gente fica sempre corrigindo. Ah, mas eles fazem tantas coisas boas, bonitas. Mas me lembrou também essa parte da conexão do livro do Daniel Siegel. Gente, quem não leu esse livro, que é pai, que é mãe, que quer ser pai, mãe, tem, Leia, tem que ler leia. todos os livros do Ouça. Daniel Siegel, todos eles que são referentes à parentalidade, assim, tem que estar na lista ali no top 10 dos pais, na minha opinião. Ouça, que foi o meu caso. Mas o nome do livro que eu ouvi, que eu lembro, que fala desse princípio, é O Cérebro da Criança. Vamos colocar também na descrição, caso você queira olhar e ler, ouvir. E eu acho que é um dos primeiros princípios lá que ele fala sobre isso, que para a gente se conectar antes de corrigir, mas digamos, conectar antes de ensinar, conectar antes de qualquer coisa com os nossos filhos, porque eles vão ter confiança na gente, né? Se a gente estiver conectado, se a gente demonstra que a gente se importa com eles de verdade. E foi interessante, acho que foi hoje, eu fui no parquinho. Eu ouvi essa dica de outra, em um lugar, de usar a brincadeira, o humor, como maneira de conexão. E eu usei isso hoje. Eu tô começando a usar um pouco mais com o Imo. Eu vejo assim, eu percebo que eu tô o tempo inteiro dando ordem pra ele. Coloca teu sapato, vai usar o banheiro, senta na mesa. Sabe? O tempo inteiro só dando ordem, ordem, ordem. E aí, ele tá numa fase que ele só quer que eu faça as coisas por ele. Ele quer que eu ajude ele a comer, tipo, dar na boca dele. Ele quer que eu coloque o sapato nele, ele quer que eu troque a roupa dele, ele quer que eu leve ele no banheiro. E chega uma hora que, né, eu uso muito. Você é menino grande, mas não tá funcionando mais. Acho que ele não quer mais ser menino grande. Mas a gente tava saindo do parquinho e ele precisava colocar a sandália dele de volta. Ele queria que eu colocasse no pé dele. E eu tava começando a ficar irritada, a ferver, sabe? E querer, tipo, dizer, então tô indo embora. Porque eu sei que não é bom abandonar a criança. Aí, falei, tá bom, Eu sei respira. que não é bom abandonar. Ainda bem que tu sabe disso, Elisa. É, não precisa me citar nessa, tá bom? Mas tem muito pai e mãe que faz, né? E eu faria mesmo também, antigamente. A Elisa de antigamente ia dizer, então tu fica aí, tchau. E pra criança vir correndo atrás de ti, né? Mas eu sei que hoje em dia eu sei que não é bom abandonar a criança, tá? Não, não recomendo. Mas eu comecei, eu pensei nisso. Vou me conectar com ele, vou criar uma brincadeira. E agora ele tá na fase de que ele gosta, tipo, de pega-pega, né? Falei, duvido que tu consiga colocar teu sapato e conseguir me pegar. Tu não me pega. E aí isso criou essa conexão. Ele nem percebeu que ele tinha que colocar o sapato sozinho. Ele queria se conectar comigo, ele queria brincar comigo. E por causa disso, ele foi e colocou o sapato dele. Então, às vezes, eu percebo que eu caio muito no negócio de ficar, no corrigir, assim, na coisa direta, né? Tipo, faz isso, não faz aquilo. Vem aqui, faz igual menino grande, faz sozinho, tu não precisa de mim o tempo inteiro. E a gente só fica dando liçãozinha de moral quando foi tão simples. Um simples, você não consegue me pegar, hahaha. Conexão, mudou o comportamento dele, mudou a experiência. Eu podia ter acabado tipo, super frustrada, talvez gritado com ele, abandonado ele, ou ido lá, né, e, com raiva, colocado o sapato no pé dele. Então foi a minha experiência do dia, usando esse princípio de conexão, bem legal.